Durante essa semana, eu celebrei as vitórias, as realizações. E Deus me lembrou durante essa semana de um perigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse perigo. Sempre que vivenciamos períodos de conquistas para o reino de Deus, nós corremos o risco do contra-ataque, que vem de algumas maneiras. Devemos ser humildes, sempre confiar em Deus, estarmos unidos a Ele. Mas podemos esperar. Sempre depois de uma grande jogada, ou aliás, depois de um gol que você faz, o que acontece? Se prepare. Porque o time contrário vem com força. Eles farão de tudo para descontar esse gol. E o contra-ataque vai ser forte. Mas, sobretudo, você que se esforça tanto, você que se destaca em alguns momentos, como Elias, cuide. Nós precisamos do Senhor Deus. Porque eles nos marcarão de perto. E essa marcação do reino das trevas não é simplesmente para conseguir tirar a bola da gente. O que eles querem é nos tirar do jogo. Nos tirar do campeonato. E aí, precisamos estar muito alertas. O Senhor me impressionou tanto o coração durante essa semana que eu não consegui pregar o que eu queria. Então, o Senhor me direcionou, eu creio, para essa mensagem. Como nós podemos nos manter unidos e focados para cumprir a missão que Ele nos deu. Gostaria de chamar umas 4 ou 5 pessoas, por favor, para virem aqui, para eu realizar uma ilustração. Quem sabe pessoas que estão aqui à frente mesmo? 5 pessoas, vocês não vão falar nada. Eu só quero que vocês façam uma rodinha aqui, para eu ilustrar alguma coisa. Muito bem. Obrigado, Yasmin. Você tem muita iniciativa. Isso. Obrigado, já basta. Tá bom. Vocês vão fazer uma rodinha agora e dar as mãos. Deem as mãos, façam uma roda. Isso. Muito bem. Olha só. Que bonito, né? Por que eles estão unidos? Por quê? Por que eles estão unidos? Porque eles estão de mãos dadas, né? Agora, vamos fazer assim. João, faz de conta que você... lembra que vocês estão unidos, certo? João, Marcela, vocês estão unidos. E para que vocês permaneçam unidos, vocês precisam continuar com as mãos dadas, tá? Aconteça o que acontecer, vocês precisam continuar com as mãos dadas. Isso. Então, atenção a isso, tá? João, faz de conta agora que você perdeu as forças, não consegue ficar mais em pé. Isso. Marcela, lembre-se que aconteça o que acontecer, vocês precisam continuar de mãos dadas. Isso. E agora, para o João se levantar, o que vocês podem fazer, John e Marcela? Isso. João, em algum momento, você começa a recobrar as suas forças. A gente não fica fraco todo o tempo assim, caído, né? Só que a gente tem dificuldade de levantar. Mas os nossos amigos nos ajudam a levantar. Isso, muito bem. Muito obrigado, uma salva de palmas para os meus colaboradores. Podem sentar agora. Isso é tão importante. As mãos dadas simbolizam ali o link entre eles, a união, o elo. O apóstolo Paulo fala sobre o elo da paz. Tiago fala sobre o elo da paz. Alguma coisa que nos liga como igreja, como comunidade. E essa união é tão importante. Em primeiro lugar, para nós nos salvarmos. Para nós nos salvarmos. E, em segundo lugar, para nós conseguirmos salvar os outros. Nessa manhã nós estudaremos nas Escrituras Sagradas um assunto muito importante.
muito importante para os nossos relacionamentos, muito importante para as nossas famílias, muito importante para a nossa comunidade, muito importante para a nossa sociedade, muito importante para a nossa salvação. Eu vou começar, pode me ajudar aí, Cássio, com os slides agora? Com um poema infantil de Eugênio de Andrade, nascido em Portugal, que viveu em Lisboa, Coimbra e no Porto. Ele é considerado um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Frutos: pêssegos, peras, laranjas, morangos, cerejas, figos, maçãs, melão, melancia. Ó música de meus sentidos, pura delícia da língua. Deixai-me agora falar do fruto que me fascina, pelo sabor, pela cor, pelo aroma das sílabas. Tangerina, tangerina. Você gosta de tangerina? De mexerica? A tangerina, que tem o nome científico Citrus aurantium bergamia, também conhecida como mexerica, né, para a gente. Laranja mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã, manjerica, laranja cravo, mimosa, bergamota, clementina. É uma fruta cítrica de cor alaranjada e sabor adocicado. Você gosta de tangerina? De mexerica? Aliás, quem já levou o lanchinho assim para a escola, hein? Uma maçã, uma fruta, um papel. Eu já levei já. Hoje eu trouxe para o culto aqui o meu lanchinho. Ó. Mas não comam aqui dentro, né? É a orientação. Não comam dentro da igreja, tá? No ambiente do culto. Mas, como hoje é um momento especial, uma ilustração, né? Está aqui uma tangerina. Você gosta do cheiro da tangerina? Gosta? Olha só. Inconfundível, né? Que legal. Opa. Isso acontece. Então, pela primeira vez eu vou descascar uma mexerica enquanto estou pregando. Enquanto estou aqui no sermão. Deixa eu enxugar aqui a mão para eu conseguir passar o papel, né? Bem, a mexerica ela tem muitos benefícios para a saúde, principalmente melhorar o sistema imune, combater infecções como gripes, resfriados. Ela é muito rica em vitamina A, C, fibras e potássio. As propriedades da tangerina são muito grandes. Tem ação antioxidante e ela tem 8 principais benefícios para o nosso corpo. Sentiu o cheirinho aí da mexerica? Gostoso, né? Vamos ver como essa aqui está. Está saborosa. Vamos deixar aqui a semente. Ok. Tudo bem. Vamos aos benefícios da tangerina. São 8. De acordo com as minhas pesquisas, né? A primeira delas, prevenir doenças cardíacas. Segundo, prevenir o colesterol alto e aterosclerose. Terceiro, fortalecer o sistema imune. Quarto, prevenir o AVC. Quinto, prevenir e controlar diabetes e hipertensão. Sexto, melhorar a digestão e o funcionamento do intestino. O sétimo, atuar como calmante natural. Olha que interessante. Acho que vou até chupar mais uma agora, né? Hoje eu estava um pouco ansioso, fui ali fora para orar. Muito bem. Muito bom. Quando você estiver comprando frutas, não se esqueça de comprar laranjas e mexerica também. De vez em quando
Faz muito bem, né? Sempre faz muito bem. Muito bem. Falamos de 7, qual seria o oitavo? Oitavo benefício da mexerica. Qual seria o oitavo benefício da mexerica? Bem, eu gostaria de sugerir nessa manhã que o oitavo benefício da mexerica é nos lembrar de uma doença muito pior do que todas as outras que ela pode prevenir. Porque não só destrói o paciente doente, mas tem o potencial de se alastrar como uma epidemia. Ou seja, uma doença com alto poder destrutivo. Pode destruir um casamento, uma família, uma igreja, uma comunidade inteira. Pode destruir uma nação inteira. Que doença é essa? A mexericagem. O mexerico. Que a mexerica nos ajuda a lembrar disso. Então, toda vez que você estiver descascando uma mexerica, você vai se lembrar disso. E eu sei, esse sermão vai ser inesquecível. Quando você estiver descascando uma mexerica e você sentir esse cheiro, se lembre de que, ao chupar uma mexerica, você está prevenindo doenças como gripe e outras, mas você estará prevenindo uma doença muito pior, se você se lembrar de que a mexericagem é uma doença terrível, que pode ser prevenida, pode ser controlada e tratada. E a Bíblia fala sobre isso, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Bem, uma definição antes de prosseguirmos. O dicionário Coes, ele diz que mexerico é a ação ou efeito de mexericar, de fazer intrigas, de bisbilhotar. É um comentário que provoca intriga, fofoca, fecha aspas. E bisbilhotar é ser intermediário de boatos, de observações não confirmadas, de suposições, divulgar segredo à boca pequena. Conhece essa expressão? Eu descobri agora, pesquisando, né? Divulgar segredos à boca pequena. Sabe como é? Sabe como é? Você chama uma pessoa, ou você se aproxima de uma pessoa, né? Tipo assim, Igor, vem aqui. Pode vir, por favor? Você não vai falar nada, só para ficar aqui do meu lado. Só 10 segundinhos. Aí você faz assim, ó. Ei, Igor, sabe que eu descobri? Tal pessoa. Aí você até diminui o tamanho da boca, assim, sabe? A boca pequena. Sabe que eu descobri essa semana, mas é uma coisa incrível. Você sabia que essa pessoa fez uma coisa terrível? É isso. Obrigado, Igor. Divulgar segredos à boca pequena. Falar da vida alheia, intrometer-se com curiosidade no que não lhe diz respeito. As fofocas trazem prejuízos sobre a imagem de pessoas e comunidades por séculos sem fim. E eu trago agora uma ilustração que eu descobri, que vem dos Vikings. Gosta dos Vikings? Eu acho muito interessante a história deles, né? A maioria de nós pensa em Vikings usando capacetes com chifres, não é isso? Essa é uma imagem muito conhecida, né? Está aí nos desenhos, nos filmes, e para quem gosta de Lego, está aí, John, né? Os Vikings usando capacete com chifres. Escuta uma coisa, você sabia que os Vikings não usavam chifres nos capacetes? Eles teriam roubado armas, realizado invasões, feito muitas coisas, mas chifres nos capacetes eles não usavam. Bem, os invasores vikings escandinavos e os comerciantes que varreram a Europa com tanta eficiência dos séculos 8 até o século 11, eles eram pagãos.
E os moradores da Europa naquele tempo eram em sua maioria cristãos. E os cristãos, eles faziam de tudo para demonizar estes invasores. Aí eles diziam assim, olha, em tal lugar eles já chegaram. Os bárbaros, os vikings, eles são terríveis, são os homens fortes, musculosos. Eles não tomam banho, são fedidos, usam uns cabelões assim. E na cabeça deles, olha, eles usam capacete com um chifre, uma coisa terrível. E aí as pessoas ouviam isso e pensavam, eles são os próprios demônios. E aí as pessoas se apegavam a rezar, a pagar impostos para a igreja e a se apegar a Deus para tentar se proteger destes invasores demônios. Enfim, colocaram um chifre na cabeça dos vikings, não com as mãos, porque se tivessem colocado com as mãos, eles teriam tirado. Colocaram chifres na cabeça dos vikings com a língua. Eu pergunto para você aqui nessa manhã, será que alguém já colocou chifre na sua cabeça? Será que você já colocou chifre na cabeça de alguém? Com a sua língua? Sabe, eu uso aqui esse símbolo do chifre para falar sobre aquilo que denegre a imagem de alguém. Tome cuidado. Isso pode perdurar por décadas, séculos e milênios. Eu falo nessa manhã para alguém que já teve a sua imagem denegrida pela língua dos outros. Falo para alguém que está sofrendo com isso. Amiga, amigo, agora uma palavra para você. O Senhor Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Um dia Ele vai se levantar e tudo será revelado. Eu falo para alguém nessa manhã que tem dificuldade com esse assunto. Sem querer, você já colocou chifres na cabeça de alguém. Você percebe o poder da língua? Bem, vamos à passagem das Escrituras Sagradas. Livro de Tiago, capítulo 4. Aliás, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Interessante. Como assim, mestres? Não fique querendo saber mais do que os outros sobre tudo. É nessa linha que Tiago está falando aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequena, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Bem, vamos pensar um pouco sobre isso. A língua, ela tem um poder. A língua tem um poder muito grande para direcionar. Cássio, volta, por favor, nos slides aqui. A língua tem um poder muito grande para direcionar, como um leme. Eu gosto de barcos, me impressiona os lemes, e eu aprecio muito um leme como esse, tão bonito, né? Muito bem.
A língua tem o poder de direcionar não só o pensamento das outras pessoas. Vejam, a minha língua nesse momento está direcionando o pensamento de todos nós aqui. Que responsabilidade, que poder a língua tem. A língua tem o poder não só de direcionar o pensamento das outras pessoas, mas também a própria existência. A boca fala do que está cheio o coração, com ela você afirma, confirma ou redireciona as suas convicções. Ela afirma a sua salvação, como por exemplo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca e crer de todo o coração. Com a nossa língua nós podemos afirmar nossa salvação ou nossa perdição. Com a língua direcionamos o destino daqueles que estão ao nosso redor. Não é que nós determinamos, mas direcionamos, influenciamos, construindo ou destruindo, levando-as a sucessos ou a fracassos. Como você usa a sua língua? Como você usa a sua língua? Pense num grande barco, num grande navio, um pequeno leme nas mãos do timoneiro, aquele que está ali, segurando. Pode direcionar, tem muito poder para guiar muita coisa. Como você tem usado a sua língua? Aí você diz assim, não, mas eu dou bons conselhos, eu falo na hora da escola sabatina, no pequeno grupo, os meus comentários são muito bem colocados, eu estudo a lição e a Bíblia e tal, e eu te pergunto, e no resto do tempo? No intervalo na sala de aula, no seu trabalho, e no resto do tempo, o que você faz com a sua língua? E sabem, queridos irmãos, eu falo sobre esse assunto porque ele é bíblico e ele é tão importante para nós. Mas num momento em que a sociedade me chama a atenção para isso. Quando nós abrimos uma página de notícias, o que é que nós vemos? Sabem, nós vivemos numa sociedade sedenta por escândalos. As matérias mais lidas nos jornais têm a ver com escândalos. E não é só no Brasil. Antes de ontem, quando eu abri o site do New York Times, já na página principal, um dos destaques, uma das melhores fotos, das melhores matérias. Senadora americana afirma que foi, 3 pontos, enquanto servia a Força Aérea. Afirma que foi, olha só os olhinhos de vocês, querendo prestar atenção no que eu estou falando. Está vendo a curiosidade? É assim, a sociedade nos leva a termos sede pelos escândalos. E aí a gente abre a página do jornal, o que a gente quer ver? Está aí. O que o meu presidente falou ontem? O que o meu governador falou ontem? O que o meu prefeito está fazendo? Mas você não acredita, né? Irmãos, esse é o nosso mundo. Essa é a sociedade em que nós vivemos. E se nós não abrirmos os olhos, nós simplesmente seremos uma repetição, uma representação cultural dos nossos tempos. E eu me pergunto, para que a minha religião serve? Irmãos, o mexerico é pecado. Para falar objetivamente, querer ver o mal e comentar o mal da vida dos outros é pecado, de acordo com a Bíblia.
Vou mostrar isso para você, presta muita atenção. Se você puder pegar um papel, anotar na sua Bíblia, eu vou agradecer muito e orar muito sobre isso, que nós todos precisamos muito disso. Pastor, você não está falando comigo sobre isso, né? Eu estou falando com você mesmo, com você mesma. Eu estou falando comigo também, porque essa é a nossa sociedade. É isso que a gente vive, é isso que a nossa sociedade valoriza. É para isso que os olhos das pessoas se voltam. E essa é uma das maiores desgraças do nosso tempo. Eu preciso ser claro sobre isso. Verso 6. Tiago, capítulo 3, verso 6. Eu vou tentar ler com a minha melhor dicção possível. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta sobre as chamas do inferno. Sabe que isso aqui é mais profundo do que a gente possa imaginar? A língua é fogo. E como ela pode destruir? Falar mal do outro, ainda que seja a verdade, é pecado. A difamação é pecado. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Anota aí, frase de Madre Teresa de Calcutá. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Levítico capítulo 19, verso 16. Anota mais esse, Levítico 19, verso 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Fantástico, né? Você já pensou que a Bíblia fala sobre isso? Mexeriqueiro. Eu acho que eu vou chupar mais uma mexerica. O sétimo benefício, calmante natural. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 20. Porque receio que quando chegar, olha só, Paulo falando para a igreja de Corinto, isso aqui é muito legal. Irmãos, ele está dizendo, eu receio, eu estou com medo, irmãos, que quando eu chegar aí com vocês, eu não vos ache como eu queria, como eu gostaria que vocês estivessem. E eu seja achado de vós como também vocês não queriam. Que de alguma maneira haja pendências entre vós, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Irmãos, o mexerico foi um dos pecados combatidos por Paulo na igreja de Corinto. E eu me pergunto nessa manhã, será que eu não estou cometendo esse pecado? E Paulo, ele é tão humano, né? Ele diz assim, eu estou com medo de que quando eu chegue aí, eu não encontre vocês como eu gostaria, mas eu também estou com medo que vocês me encontrem não do jeito que vocês gostariam também. Eu também sou homem, mortal, carnal, pó. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia nenhuma palavra que não for para a edificação da minha boca. Verso 6, Tiago 3, verso 6, e aqui eu chego no ponto alto da mensagem. Eu acho isso aqui muito interessante.
A língua é fogo. E aí na segunda metade já do verso 6, olha, presta atenção aí, acompanha comigo. Contamina todo o corpo e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra inferno aqui, eu parei para estudar a palavra inferno, porque como é? Vamos entender aqui o inferno. A palavra inferno, que aparece aqui, é a palavra grega. Me ajuda aí, Cássio, nos slides, por favor. É a palavra grega gina. Vamos lá. Gena. Essa palavra gena, no grego, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, no original. Destas, 11 estão nos evangelhos. Como, por exemplo, no verso 29 de Mateus 5, e se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lá aparece a palavra gena. A palavra gena aparece das 12 vezes no Novo Testamento, 11 vezes nos evangelhos, a maioria delas dita por Cristo. E no resto de todo o Novo Testamento, ela aparece só uma vez, e que está exatamente aqui, verso 6 de Tiago 3. De acordo com o léxico da língua grega comentado pelo estudioso Larry Peirce, inferno é o lugar do futuro castigo chamado Gina, ou Gehenna de fogo. Este nome, né, era o nome original de um lugar ali no vale de Rinom, ao sul de Jerusalém. Estão vendo ali? Bem ali. Hoje, né, você tem aí um local bonito, tem um bosque por ali, mas exatamente nesse bosque aí ficava o Gehenna, no vale de Hinom. Bem, esse local era o lixão de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então, Jesus, ele toma essa palavra, os judeus tomam a palavra Gehenna, que é o lixão, um lugar de fogo, fica queimando, só coisa que não presta, e traz para se aplicar ao castigo final dos que não serão salvos. Portanto, o Gehenna se torna um símbolo adequado da futura destruição das pessoas não salvas. A expressão no verso 6, a língua está posta em chamas pelo inferno. A expressão, ela nos dá a ideia de que a língua está posta sobre as chamas do inferno. Imagina comigo, uma língua, a língua em cima de chama de fogo, queimando, que são as chamas do próprio castigo de Deus, final, do inferno. A gente pode pensar mais ou menos no seguinte, olha, quando uma pessoa maldiz outra, a dor que ela causa, a desgraça que ela causa, é um prenúncio do fogo do inferno, do castigo final. Concordam comigo? É isso que está dizendo aqui. Posta ela mesma em chamas pelo inferno. Esse fogo, cuja algumas línguas estão postas e queimando, figurativamente o fogo do inferno, ou seja, do castigo final. Em outras palavras, você quer infernizar a vida de alguém? Fale mal dele. Você quer ser um instrumento dos infernos? Então fale mal da pessoa. Verdade ou mentira, mas fale mal. Você estará fazendo um ótimo trabalho para o reino destinado ao inferno. Falei claramente agora? Sim. Eu estou falando isso para mim também, em primeiro lugar.
devemos agir, irmãos queridos, segundo a nossa vocação. Do verso 7 ao verso 12, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É uma poesia isso aqui, né? Coisa linda. Com ela, verso 9, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Fogo. Eu fiquei pensando em tudo isso. E eu fiquei pensando, é mais sério do que eu imaginava. Eu nunca tinha pensado nesse assunto, nesse ponto de vista. Fogo. Tiago aqui fala sobre homens à semelhança de Deus. Somos criados à semelhança de Deus. Quando nós denegrimos a imagem de alguém, seja falando verdade ou mentira, nós estamos machucando a imagem do Senhor Deus. Ele prossegue ainda, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Acompanhem comigo. Verso 13 do capítulo 3 de Tiago. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorie nisso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e me falem qual é a palavra aí, vocês não estão me acompanhando? Por favor, eu preciso que vocês tragam a Bíblia para o culto e acompanhem. Tá? Hoje eu fiz questão de nem colocar nos meus slides os versos da Bíblia, que eu pensei, hoje eu queria ver os irmãos folheando a Bíblia e achando versos comigo. Essa atitude, Tiago aí está falando, ela é, a última palavra do verso, demoníaca. Você está vendo como é uma atitude dos infernos mesmo? Não que os demônios vivem lá nos infernos, porque se eles morassem nos infernos, estaria muito bom para a gente. O problema é que os demônios moram aqui, na terra. E o inferno é o castigo que está reservado para eles. Ou seja, é o lugar deles. Quer infernizar alguém? Fale mal dele. Quer ser um instrumento dos infernos? Fale mal das pessoas. Ah, pastor, mas isso que eu sei é a verdade. Ok, nós chegamos agora num ponto muito importante. Isso que você sabe é verdade. Então agora você tem uma responsabilidade, porque quem tem uma informação tem uma responsabilidade. Por mim, eu não fico sabendo das coisas. E eu dou graças a Deus porque muitas coisas eu não sei. Dou graças a Deus porque muitas coisas eu não sei e eu prefiro não saber. Porque quando eu sei, eu me torno responsável. Irmãos, essa é a nossa religião. Somos uma comunidade de fé, certo? O que a gente deve fazer quando a gente tem uma informação? Eu vou apenas citar, você pode pesquisar e estudar sobre isso, ok? Mateus capítulo 18, verso 15 até o 17, meu tempo terminou e eu preciso ser breve nas palavras finais. Se você tem alguma coisa contra o teu próximo, se você ouviu alguma coisa, sem querer, se você viu,
O nosso Senhor Jesus Cristo foi quem disse, não foi eu, tá? Não é minha lei essa, não é minha ordem, é dele. Primeira regra: vai até essa pessoa e converse com ela. Pastor, eu não tenho coragem. Não tem coragem. Então você vai... Eu abri um parênteses aqui agora, em algo que não está implícito no texto, mas fica aqui o meu conselho, para você não ser um instrumento dos infernos. Eu não tenho coragem, ok? Vai orar sobre isso, e não fale sobre isso com ninguém. Você não acredita na oração? Sim ou não? Se nós estamos aqui por quê? Ore ao Senhor Deus para que Ele converta essa pessoa, para que ela deixe essa conduta dela. Deus vai tocar, Deus vai mexer com ela. E Deus pode usar sua oração para modificar alguma coisa. Ok, pastor, eu tenho uma proximidade com ela, ou eu sinto um dever quanto a isso. Eu sinto que eu não sou mais um bebezinho espiritual. Eu sou alguém, eu já estou há 2 anos na igreja, estudando a Bíblia até agora. Se eu não puder fazer nada pelos meus irmãos, então, pastor, já que eu sou um ancião, um líder de pequeno grupo, já que eu sou uma pessoa com mais de 2 anos na igreja, me sinto maduro na fé, eu creio que eu posso fazer alguma coisa por ela sim. Eu vou orar, Senhor Deus, me ajuda, Pai. Amigo, preciso falar com você. Podemos sair para tomar um açaí juntos? Ou me deixe falar com você no final hoje da programação. Coloque a mão no ombro. Agora vem a técnica do falar. Usando todo o amor que tiver dentro do seu coração. E com doçura você fala assim, não fala você, fala eu estou preocupado com você. Aí a pessoa vai olhar e falar, mas por quê? Porque eu sinto que alguma coisa não está bem. E, sabe, nessa semana eu vi quando isso aconteceu e tal. Eu estava no carro parado do lado, quando eu vi você saindo do seu carro, você começou a xingar a pessoa de tudo quanto é nome, e você tirou a arma do seu bolso. Eu pensei, Senhor Deus, tem misericórdia. Estou preocupado com você. Você fala, estou preocupado com você, com a sua família. E eu queria orar com você. Isso é o top das galáxias. Isso é o que é difícil. Isso é instrumento do elo da paz, do reino dos céus. Para salvar, para curar, para levantar, para construir, para abençoar. O contrário disso. Lembra a boca pequena aqui? Mas mas você sabia. Não. Instrumento dos infernos. Para colocar chifre na cabeça de outros. Às vezes isso vai ficar por séculos. Tantas pessoas têm sofrido com isso no decorrer dos séculos, queridos irmãos. Eu podia aqui passar horas contando histórias sobre isso. Pessoas que perderam emprego, perderam a reputação, perderam a família. Às vezes até foi verdade, mas não é esse. A maior questão não é se é verdade ou mentira. A maior questão é a destruição das chamas do inferno pela língua. Porque se fosse verdade, e se você fosse um instrumento da paz, não podia ter mudado a situação? Pelo menos podia ter tentado, né? Em 1752, John Wesley
grande líder espiritual. E um grupo de homens piedosos assinaram um pacto. E cada um colocou na parede da sua casa: nós nos comprometemos. Não ouviremos nem procuraremos saber de más informações a respeito dos outros. Número 1. No caso de ouvirmos, não seremos afoitos em acreditar. E tão logo comunicaremos oralmente ou por escrito à pessoa acusada daquilo que ouvimos. Número 2. Não mencionaremos a nenhuma outra pessoa. Número 3. Não faremos exceção a nenhuma dessas regras, a menos que julguemos absolutamente obrigados em reunião de grupo a fazê-la. Ponto número 4. Somos uma comunidade. E aqui, ninguém fala mal do outro por trás. Não se envolva em fofocas. E se por acidente você ouvir, porque acontece, né? E já aconteceu comigo. Convide esse irmão a mudar sua atitude. É mesmo, é? Você viu isso, você está sabendo disso? Ok. Tá bom. Então vamos nesse momento orar por essa pessoa. Senhor Deus, nos ajude. E eu peço que o Senhor dê forças para o irmão X aqui e para mim, porque agora nós vamos lá falar com aquela pessoa. E eu sei que não vai ser fácil, Pai querido, mas eu te peço o poder do céu para a gente aqui conseguir agora. Porque agora a gente entrou na história. Aí você ora com a pessoa e ela vai levar um susto assim, vai falar: não me coloca nisso. Aí você diz assim: você já me colocou, agora a gente vai junto. Nessa semana eu recebi um caso na minha casa. Esses dias. Recebi a pessoa na minha casa e éramos umas 3 pessoas sabendo da situação. Estávamos orando sobre aquilo. E eu disse: nós não vamos contar para ninguém isso. E se ninguém mais ficar sabendo, ninguém mais saberá. E essa pessoa não vai ficar constrangida. E ela vai continuar se sentindo bem aceita na nossa comunidade, vai continuar bem com a sua família. E a gente quer salvar essa pessoa. Mas como é um assunto tão grave, eu preciso confrontá-la. E é mais fácil ela negar, então eu preciso de vocês comigo. Graças a Deus, esses são 2 discípulos maduros. Não importa se é homem, se é mulher, discípulos maduros. A gente precisa deles. Eu falei: vamos marcar em casa quando vocês precisam, que horário, marcamos. Então tá. Vocês 2 vão ficar lá no meu prédio, embaixo. E eu vou aqui em cima conversar com a pessoa. Eu vou confrontá-la. Porque na nossa comunidade não tem nenhum líder aqui que tenha uma conduta que o impeça de ser líder da nossa igreja. Eu não tenho nenhum membro aqui na nossa igreja com uma conduta que o impeça de ser membro regular, a menos que já estejamos tratando o caso de membros, né? E de líderes. Os 2 foram lá, em oração, conversei com a pessoa. Foi muito difícil, uma das conversas mais difíceis no meu ministério de 13 anos. Ele falou: é isso mesmo, pastor. Me ajuda. Eu sei que foi muito difícil, né, para ele falar tudo. E eu disse para ele: eu espero que não tenha mais gente que saiba disso. E 2 pessoas só devem saber disso.
ou eu acho que sabem. Elas estão aqui embaixo. Eu gostaria que você nem as conhecesse, para você não se sentir constrangida. Oramos juntos. Que gostoso. Jesus fala assim, olha, se o seu irmão se convencer, ganhaste teu irmão, você salva a vida dele, a família dele. Esse processo é muito estrutural, é muito grave. Eu preciso falar com o pastor. Venha, fale comigo, fale. Mas nós iremos juntos, ok? Jogador que toca a bola para o atacante e sai correndo do campo. Eu não quero na minha igreja. Por que sua igreja, pastor? Eu sou líder dessa igreja aqui. Hoje eu sou líder ainda, amanhã eu não sei se vou ser. Jogador que joga a bola para mim e sai correndo do campo, saia da igreja também. O que você está fazendo aqui? Quer usar sua língua como instrumento dos infernos? Vai usar em outro lugar, mas não na nossa comunidade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso. Isso é mais sério do que a gente imagina. Pessoas estão sofrendo por causa disso. Sabe que o Senhor Jesus, Ele era muito amoroso, né? Ele olha para uma prostituta caída no chão, toda machucada, que estava sendo arrastada. Ele pega na mão dela e ele a levanta. E fala assim, mulher, quem te condenou? Levanta. Ela fala, Senhor, ninguém mais. Aí ele fala assim, então, levanta, continua a sua vida, não peques mais, vamos seguir em frente, você está salva. Como assim? A minha graça te basta, eu posso mudar todas as coisas. Esse é o evangelho da transformação. O outro é o evangelho da destruição, sabe? Quando você sentir esse cheiro, olha, esse cheiro aqui é o cheiro do evangelho da destruição. E a gente precisa se prevenir dessa desgraça. Tá bem? Evangelho da destruição. Não quero isso na nossa comunidade. Não quero isso na minha igreja. Não quero isso na minha família. Eu quero o evangelho da restauração. Falar, maldizer, língua dos infernos. Vamos parar com isso. Só que eu sei, se você continua lendo romance, se você continua vendo filme, se você continua vendo novela, não tem como você mudar isso, sabe por quê? O Tiago fala ali, olha, a língua é incontrolável. A gente precisa se proteger desse ambiente. E aí eu vejo quanto é difícil, né? E eu fico procurando um tipo de jornal para me ajudar. Eu preciso ver as notícias e saber de algumas coisas que estão acontecendo. Mas logo na primeira página, que desgraça, que coisa. Eu não quero ler isso. Eu não quero ver isso. E é interessante como elas se repetem dia após dia. Aí no outro dia você tem a resposta do outro, e no outro dia. Fica uma semana inteira falando uma frase, por causa do escândalo. Que desgraça é essa? Fui no barbeiro antes de ontem. Não é só salão de beleza. Não é só salão de beleza. Eu fui no barbeiro na quinta-feira. Acho que eu fiquei lá 1 hora. Era melhor ter cortado o cabelo em casa. Como pode? Chegou um bem grandão assim, olha, forte, todo sorridente, deu um tapinha nas minhas costas. Aí eu estava cortando o cabelo desse lado, ele do outro. Aí ele começou a falar e não parou mais, né? Língua dos infernos. Língua dos infernos. E o pior é que vai queimar a língua dele e o corpo dele inteiro. No castigo final, se ele não mudar a atitude dele.
O ponto, se fosse lá fora somente, ok, mas existe isso aqui dentro também. Aí eu não aguento. Pastor, está acontecendo isso na sua igreja. Contar um líder na sua igreja. Ok, preciso encontrar você, conhecer você. Não posso. Eu faço uma parte da mesma comunidade e bloqueio o celular para eu nem ter acesso e nem descobrir quem é. Língua dos infernos! Joga a bola para mim e sai correndo. Sai correndo, nem olha para a torcida. Não sabe o que vai acontecer. Sai correndo. E a maior desgraça é que ele quer que a gente vença o jogo ainda. Mas que coisa é essa? Não vê que está chutando para o gol errado. Vai fazer um gol contra. A gente vai perder. Pede para sair logo. Pede para sair, porque pelo menos a gente tem a oportunidade de pensar em substituir. Mas tem gente que a gente pensa que está no time e que está jogando. E de repente a gente descobre que não. Eu falo para alguém nessa manhã aqui que já sofreu com isso. Falo para alguém que tem esse problema na sua vida. A mensagem da palavra de Deus é para nós. Nossa vida é mais curta do que a gente imagina. Hoje é dia de nós nos unirmos, como as crianças aqui, darmos as nossas mãos. Verso 18, último verso do capítulo 3. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu quero pessoas que promovem a paz na nossa comunidade. Eu quero você promovendo a paz. Eu posso contar com você? Posso contar com você? Apocalipse, no capítulo 7, da relação das tribos de Israel, fazendo parte dos 144 mil, simbolicamente aqueles que vão ficar firmes até o fim e vão ser salvos. Ali você tem a relação das tribos de Israel, só que você não tem duas tribos ali. Quais são? A tribo de Efraim e a tribo de Dan. A tribo de Dan não é relacionada entre aqueles que vão para o céu. Por quê? São os primeiros idólatras na terra de Canaã. Aqueles que formataram o próprio culto para a tribo deles. Mas também eles tinham um dom especial. Finalzinho de Gênesis você vê isso. Quando Jacó vai dando a bênção para cada um dos seus filhos, e aí Israel abençoa. E quando ele fala de Dan, ele fala: você vai ser juiz dos seus irmãos. Você vai receber um dom de discernimento para ajudar as pessoas. Só que o verso seguinte diz assim: você vai ser como uma serpente à beira do caminho. Pensa nessa imagem. Serpente à beira do caminho, que pica sem o outro ver. Essa é a figura dos danitas, os que julgam os outros, que picam como serpentes. Amigos, e você tem isso, não nas minhas palavras, mas nas escrituras. Pode pesquisar entre os autores, nas palavras de Ellen White. Esse é um dos maiores perigos e problemas da igreja. Há muitos danitas entre nós, dizia Ellen White no seu tempo. E ela diz assim: eles fazem
de forma muito bem sucedida o trabalho do reino das trevas. Às vezes pessoas zelosas parecem que são maravilhosas. Quando eu olho para o fim, eu olho para as tribos, eu não vejo a tribo de Dan. Eu olho para você nessa manhã e eu me pergunto, você estará entre os 144 mil? Pense no vínculo da paz. Seja um promotor da paz. Prega o evangelho do amor. Viva isso. Porque a nossa comunidade, ela vive isso. O nosso time, ele vive isso. Eu posso contar com você? Contar com o quê, pastor? Como assim? Escolher. Todos somos livres. Escolhe. Você não precisa ficar no jogo. Pode sair se quiser. Jesus ele é muito claro sobre isso. Tem mais alguém aqui que não quer me seguir? Pode ir. Porque o meu caminho é o caminho do Calvário. É o caminho estreito e da cruz. Vamos seguir juntos? Gostaria de convidar você que gostaria de se comprometer com a verdadeira religião do amor, que se colocasse em pé nesse momento para nós orarmos sobre isso, para a nossa comunidade, para as nossas famílias e para a salvação de cada um de nós. Querido, amado Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, Pai, nós vivemos numa sociedade tão corrompida, Pai, tão perversa, tão má. Somos criados e formados dentro de uma cultura tão ruim. Ah, Pai, não fosse o seu Evangelho Salvador, não fosse a igreja, não fosse o discipulado cristão, não fosse o nosso pequeno grupo, não fossem os nossos ministérios que nos ajudam a colocar foco, nós seríamos engolidos vivos com a cultura ao nosso redor. Paizinho querido, tira de nós o gosto por querer ouvir escândalos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não querer buscar essas histórias, mesmo no jornal, no dia a dia, as coisas que se passam por aí. Ajuda-nos a sermos respeitosos. Querido Pai, nós queremos diante do Senhor agora e com a nossa irmandade fazer um compromisso, assim como John Wesley fez com os irmãos da comunidade dele, na época dele. Nós não procuraremos ouvir o mal de ninguém. Nós não buscaremos isso. E se por acaso nós ouvirmos ou ficarmos sabendo ou vermos, ajuda-nos a falarmos com a pessoa, Pai, para salvarmos a pessoa. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira qualquer sentimento ou comportamento faccioso de dentro da nossa comunidade, de dentro da sua igreja, de dentro do nosso movimento mundial que prega o seu Evangelho eterno. Coloca em nós unidade, Pai. Dê-nos o vínculo da paz pelo seu Santo Espírito, ó Deus. Se algum de nós tem tido um comportamento de língua dos infernos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, e dê-nos a graça de vencer isso. Quando formos abrir a boca, que lembremos, Pai querido, que não seja para a destruição, mas que seja para a construção, seguindo as regras bíblicas. E não devemos falar do outro, a não ser que seja para o outro. E a não ser que seja um assunto tão público, que sintamos a obrigação de tratá-lo em grupo. E assim nós o faremos, Pai, com pesar no coração,
mas nós o faremos, porque nós somos seus discípulos. A Ti nós nos entregamos, Pai querido, agradecidos pela Sua palavra, que é a luz para o nosso caminhar, e que é nela que nós encontramos a vida eterna. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos nessa manhã. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui, nossas famílias e nossa comunidade, nos dando o vínculo da paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.